Fim da primeira temporada de Anéis de Poder em um episódio que tem Sauron, tem Gandalf, tem a sensação também de que muita coisa precisa ser ajustada para a segunda temporada e um episódio também que se aproxima bastante dos livros em certo sentido, se afasta em outros. Calma que eu já comento sobre tudo isso. Antes de mais nada, passar um recado rápido. Hoje, às 8 da noite, vai ter live aqui da temporada completa no canal. 8 horas da noite, às 20 horas. Eu e o Gui Pin, do Oficina Geek, que era do 16mm também, quem é das antigas vai lembrar dele, mas que agora faz parte também do Oficina Geek lá no Instagram, que também tem canal no YouTube, que obviamente já participou aqui várias vezes, porque ele era integrante do canal desde o começo. Bom, por ser o final da temporada, eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo. Sim, eu sempre tento procurar um tema que una todos os núcleos, o tema do episódio. Aqui existe, ainda que timidamente, tem muito a ver com o sacrifício que tá, por exemplo, na Galadriel entregando a adaga do Finrod, irmão dela, né, o Finrod Felagund, para poder forjar esses 3 anéis élficos. Também tem aqui o sacrifício por parte da Nori, que vai abandonar o seu povo para seguir um novo rumo, digamos assim, uma nova aventura. E também na fala ali do Elendil com a Miriel, justamente sobre manter essa luta, fazer o certo ali, né, que ele diz e tal. Mas vou me afastar um pouco mais da análise só do episódio para comentar algumas questões, já que é o último episódio da temporada, falar um pouco também sobre a próxima temporada e sobre essa temporada como um todo. Bom, de forma geral, vocês acompanharam comigo semana a semana. Eu falei, para a gente analisar como um todo, a gente precisa primeiro esperar acabar a temporada. Sim, uma temporada, vocês lembram que eu gostei de praticamente todos os episódios. Muita gente se incomoda com o ritmo aqui, os episódios são bem longos também, todos com mais de 1 hora e tudo mais. Bom, eu tô acostumado já com filmes com ritmo mais lento e tudo mais, não chega a me incomodar. Só que fica, claro, essa sensação de que essa primeira temporada, ela fecha aqui com algumas respostas justamente como uma grande preparação para o que vem depois. E sim, muita coisa precisa ser ajustada para as próximas temporadas, já que vão ser 5. Aqui, como eu disse, tem essa carga de uma grande preparação. Ainda assim, eu gosto da temporada, eu acho que não é fácil você lidar com Tolkien, não é fácil você lidar com Tolkien sem ter Tolkien em excesso para trabalhar. Aqui é muito restrito o que a Amazon tinha em mãos, você tem que criar muita coisa nova e etc. Então por isso até esse ritmo mais lento, que eu acho também comum em uma série desse porte. Vamos lembrar, por exemplo, de Game of Thrones, que sim, a gente vai lembrar de alguns acontecimentos mais chocantes, a morte do Ned, o Bran sendo empurrado pelo Jaime, etc. Mas se a gente lembra, a primeira temporada de Game of Thrones também, ela é bem pisada no freio, ela é bem mais lenta para tentar construir todo aquele universo, não comparando, porque eu acho que são séries completamente diferentes também. Ainda assim, entendo quem tem problemas com ritmo, ou como eu mesmo comentei às vezes aqui, que em alguns momentos parece que a série ela não sai muito do lugar, ou ela anda um pouco em círculos, mas quando a gente fecha a primeira temporada como um todo, ela pelo menos é uma temporada coesa, que tem da onde sai e tem aonde chega. Quem fala que não aconteceu nada, aí eu discordo completamente. A gente vê evolução dos personagens, a gente vê uma evolução da trama, ainda que um pouco mais lenta. A gente tem as descobertas no final, principalmente a Galadriel é uma personagem que no começo eu não conseguia me conectar direito. Agora eu já vejo uma personagem completamente diferente. O Elrond eu já vejo um personagem também diferente, entre outros personagens aqui, ainda que eu fiquei meio assim que eles não resolveram o lance do Isildur aqui nesse último episódio. Isso eu achei bem inesperado. O Isildur vai ficar vivo, não é o tipo de coisa que eu acho que eles alterariam para a série. Bom, entrando aqui no episódio, em seus 3 núcleos, a série ela tenta enganar a gente logo de cara. Me pegou um pouco, confesso, mas ficou martelando na minha cabeça. Será que vai ser isso mesmo? Porque para mim não faria qualquer sentido ali o estranho ser o Sauron, e eu fiquei, putz, mas vai jogar tanta coisa da temporada fora?
a gente já especulava junto desde o começo que ele seria o Gandalf ou poderia ser o Gandalf, enquanto o Halbrand tinha tudo para ser o Sauron. O que se confirma, claro, aqui nesse episódio. Óbvio, eles não falam Gandalf com todas as letras, mas não precisa, né? Então todos os elementos aqui colocados. Alguns elementos mais evidentes, principalmente quando ele fala de ser um mago, ser um sábio. As falas aqui são completamente espelhadas com aquilo que o Peter Jackson fez lá em O Senhor dos Anéis, também um pouco de Tolkien. O que eu acho interessante, eu falei lá no começo da temporada para vocês, aqui não é um prequel dos filmes do Peter Jackson, são universos diferentes, de produtoras diferentes, etc. Só que ao mesmo tempo acaba servindo como um prequel lá dos filmes do Peter Jackson, por mais que os atores sejam diferentes e tal, os que continuam, justamente porque tem muitas rimas visuais, tem muitas referências que eles vão fazer, então eles olham bastante para os filmes do Peter Jackson, ainda que por um caminho um pouco diferente, um ritmo diferente, escolhas diferentes. Aqui, por exemplo, quando o Gandalf está lutando com as três ali, que para mim é um dos momentos mais caídos do episódio, aquela batalha e tal, e é onde o CGI para mim perde muito da sua qualidade, que funciona durante toda a série. Lembra muito como elas rodam ele ali e tal, como Saruman faz com Gandalf na Sociedade do Anel. Então são essas muitas rimas que vão aparecer aqui no episódio, as mais claras, óbvio, com as falas, né, do Gandalf, o que ela fala com a Nori, siga sempre o seu nariz, ali é só pra série falar pra gente, olha, você ainda não entendeu que esse personagem é o Gandalf? Ele é o Gandalf, tá aqui pra vocês. Então, eu não gosto da primeira parte desse núcleo desse episódio, principalmente quando envolve essa luta com aquelas três personagens que, assim, não fizeram muita coisa na série também, mas já começo a gostar um pouco mais da segunda parte. Eu achei que por algum segundo eles trariam a Papoula junto com a Nori para reviver um Frodo e Sam, e eu fiquei assim, não faz isso. Ainda bem que eles não fazem. Eu tenho um pouco de pé atrás com esse núcleo, mas eu entendo o que eles estão propondo e eu prefiro esperar eles resolverem isso para poder jogar melhor. Aqui é onde a série se distancia mais dos livros. Não necessariamente nessa relação do Gandalf com os hobbits aqui, seriam os antepassados dos hobbits, etc. Tem até esse lance deles meio que estarem indo para o condado ali, não falam que é o condado, mas meio que é o condado. Mas aqui se afasta no sentido de que o Gandalf e os magos, eles só aparecem lá na Terceira Era e não na Segunda Era nos livros. Não tem um momento claro em que os magos chegam. O próprio Tolkien só fala que em determinado momento eles foram necessários e apareceram. Qual que é o meu pé atrás, mas o que eu entendo do que eles estão fazendo aqui? Eu entendo o fato de que muita gente, a grande maioria, você que é fã de Tolkien, como eu sou fã de Tolkien, tente entender isso, que a gente é minoria, por mais que a gente seja muito numeroso, a gente ainda é minoria nas pessoas que estão consumindo a série. A maioria das pessoas ou não viram nem os filmes ou viram só os filmes. E quando a grande maioria viu só os filmes, tem essa conexão com Gandalf, com os magos e com os hobbits como parte essencial de Senhor dos Anéis. E por isso eles vão trazer isso aqui como um elemento conhecido do público, quase como necessário para grande parte do público. Eles vão trazer isso que é muito fundamental também na escrita do Tolkien, por mais que não exista nesse momento do universo, né, na Segunda Era e tudo mais. Então eu entendo, até mercadologicamente falando, o porquê eles vão trazer Gandalf, porquê eles vão trazer uma Hobbit aqui, que na verdade é uma antepassado do Hobbit, né, que eles chamam de pé peludo na série e tudo mais, que tem tudo a ver tanto com Frodo e até principalmente com Bilbo, esse lance de seguir essa aventura do lado do Gandalf e se diferenciar dos demais Hobbits. O que eu fico com o pé atrás é, beleza, eu até gostei desse arco nessa primeira temporada, mas qual que vai ser o futuro disso? Isso vai se conectar com o que parece muito distante aqui, com Sauron, com Galadriel e etc., ou vai ser uma coisa à parte na série? Como eu disse, prefiro esperar para julgar, para ver, tentar entender melhor o porquê trazer isso e como eles vão resolver esse arco nas próximas temporadas. Abre um caminho interessante, mas prefiro esperar
para saber melhor como eles vão resolver. Já nos outros núcleos aqui a gente tem muito pouco ali de Númenor, né? Mas só para resolver, eu esperava que aparecesse o Isildur, não apareceu nesse episódio final. A revelação do Elendil ali para Miriel, dele ser um fiel e que ele é mais do que ele aparenta ser, digamos assim. E também eu achei que a coroação, digamos assim, ou a tomada de poder do Ar-Pharazôn aconteceria ainda nessa temporada. Não acontece, mas fica, digamos, fortemente sugerido, ele já está dando as ordens ali em Númenor, principalmente agora que o Tar Palantir morreu, né? Não gosto tanto do lance ali da filha do Elendil vendo no Palantir, também é algo que eles deixaram para a temporada que vem. Não gosto mais pelo lance de parecer que tipo, só tem 2, 3 famílias ali em Númenor que estão relacionadas com tudo, né? Ela que é uma personagem que acaba ganhando importância por causa disso, né? Aqui também, então ela vai ter algo muito maior aparentemente na segunda temporada, mas é basicamente isso que a gente tem aqui do núcleo de Númenor e o que eu falei da esperança, né? Do Elendil que vai continuar lutando e tudo mais, mas pouco a se comentar desse episódio. O que a gente mais tem, claro, o núcleo principal, onde a gente tem a revelação que o Halbrand é mesmo Sauron, e aí eu comecei a pescar isso do episódio quando primeiro ele começa a falar com Celebrimbor sobre ele ser muito bom e tal, só que é ele quem dá uma dica que o Celebrimbor não tinha pensado. E aí eu fiquei, sério que a série vai pegar um rei do sul que, tudo bem, entende das coisas, mas ele vai ter uma sacada que o Celebrimbor não teria? Ali eu já fiquei meio... eu tô começando a achar de novo que o Halbrand pode ser o Sauron. E aí depois, na fala do Celebrimbor, a Galadriel já tem uma reação e ela já pesca ali que o Halbrand não é quem ele realmente está falando. Até que eu gosto como eles fazem essa revelação aos poucos, ainda que fique muita coisa para esse episódio, eu acho que a série até que constrói bem essa possível relação. E a gente tem que entender uma coisa, para quem não leu os livros principalmente, o Halbrand aqui que a gente vê, esse Sauron que é um ser humano, que é um ser humano até que consegue convencer as pessoas, que claramente durante a temporada leva a Galadriel a escolhas, por mais que pareça que não, ele leva ela a tomar decisões que levem ele para o momento aqui específico. Ele é assim também nos livros inicialmente, né? Chega um momento depois de algo que vai acontecer, que deve acontecer na próxima temporada ou na seguinte, aí ele perde a sua forma de ser humano e tudo mais, e fica aquela forma mais que a gente conhece dos filmes do Peter Jackson, por exemplo. Mas inicialmente aqui ele é uma pessoa menor, então por isso até faz algum sentido a forma como a Galadriel encontra ele. Depois da queda do Morgoth e tal, ele perde muito de seu poder, mas ele ainda assim, um dos grandes poderes do Sauron não é só o poder físico, mas é o poder de manipulação, o poder dos sussurros, né, de convencimento, de fazer uma coisa parecer muito bela e a pessoa se convencer, por mais que sejam seres muito fortes, muito fodas, como são aqui os elfos, ele tem essa capacidade de ser ardiloso meio que sem parecer, ainda que meio elegante e tal. Então eu gosto de como eles constroem aqui ele nessa primeira temporada. Isso deve mudar para a segunda temporada, ou talvez não, né? Quando envolve ali um pouco mais Númenor, pode ser que nem tanto. Não sei se a série vai por esse caminho, mas eu acho que vai sim. E além disso, a gente tem, claro, como o nome da série é Anéis de Poder, a gente tem também aqui os 3 primeiros anéis sendo forjados, o que mais uma vez aproxima um pouco dos livros, até o lance do Sauron e do Celebrimbor trabalhando junto em anéis aproxima do livro. Aqui, digamos que a causa é diferente, eles criam uma nova causa porque os elfos podem estão sendo destruídos, etc. Mas no final, a finalidade, o fim, acaba sendo o mesmo para a criação desses anéis. É diferente dos livros, mas acho que está longe de ser um problema. Para mim, até gosto de como eles resolvem esse núcleo dos anéis. Eu achei que seria um episódio, né? Anteriormente, achei que seria um episódio com mais ação, com mais etc, mas não. Fica claro que essa temporada, ela é uma temporada bem de construção mesmo, bem de, olha, a gente vai apresentar esse universo para vocês
quase como um longo primeiro ato, um lento primeiro ato, para o que vem depois. Entendo, muita gente pode se perder nesse caminho, não foi o meu caso, eu gosto da temporada, não acho ela brilhante, eu até estava gostando mais dela em episódios anteriores, mas de forma geral acho que é uma temporada que funciona. Claro, funciona desde que o que venha depois funcione também como uma continuação. Mas há ajustes que eu acho que eles podem fazer. Não é aquela temporada catastrófica, longe disso, como eu disse, eu gosto da temporada, não é aquela temporada que você fala assim, essa série está perdida, como eu vi muita gente falando. Longe disso, é uma série que eu acho que se eles fizerem alguns ajustes pontuais, até em ritmo e para onde eles vão levar e tudo mais, eu acho que pode ser uma das grandes séries assim dessa década e etc. Gosto bastante dessa primeira temporada, esse último episódio não é um dos meus favoritos da temporada, mas ainda assim acho que é uma temporada que funciona. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da temporada, o que vocês acharam do vídeo, claro, com educação, se não tiver educação eu vou simplesmente excluir os comentários como eu faço sempre, porque eu não tenho muito saco pra gente mal educada. Então por hoje é isso e corta.